Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, minha gente! Boa noite para você, sintonizado aqui na TV Sim, canal 16.1 para toda a nossa região. Está começando o nosso Bate-Papo das 6, esse nosso encontro de todos os dias, nesse finalzinho de tarde, começo de noite, sempre trazendo assuntos mais relevantes, aquilo que interessa ao cidadão de Linhares, de toda a região norte aqui, né? Agradeço a você que nos acompanha também pela Rádio Sim FM 106.1, dirigindo aí, vai ouvindo esse programa muito didático hoje, trazendo algumas informações e orientando você, motorista, sobre o comportamento ao volante. Nós moramos numa cidade cortada por uma rodovia federal, uma BR, e que temos aí um alto índice de acidentes, né? População crescendo, número de carros aumentando também a cada dia, e o motorista precisa ter cautela para evitar se envolver em acidentes graves, como a gente tem visto por aí. Vamos ver como é que está o trânsito lá fora, nesse comecinho de noite de sexta-feira, já no final de semana. Mais uma vez a nossa bela imagem externa, a nossa câmera externa mostrando aí a BR-101, sentido norte, fluxo fluindo tranquilo aí, né? Para quem segue para a região dos bairros da região norte, cidade de São Mateus também, e quem volta também no sentido Vitória, né? Daqui a pouco a gente mostra ali, já está aí, ó, cruzamento do bairro, entre os bairros Lagoa do Meio e Três Barras. Cruzamento, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Teve um acidente gravíssimo dias atrás, com uma morte, e nós vamos falar desse assunto aqui no nosso programa de hoje. Hoje o tema é segurança no trânsito e eu já cumprimento os nossos convidados desta noite, recebendo aqui o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Costa Negro. Tudo bem, Costa Negro? Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Representando aqui o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o Cabo Maximiliano. Max, boa noite, como vai? Boa noite, Cláudio. Boa noite para toda a audiência. Vamos conversar com essa população de Linhares aí que nos assiste, essa audiência bacana do nosso Bate-Papo das 6, trazendo, gente, informações, dados sobre o trânsito. Os dados são alarmantes, infelizmente. Aqui dentro da cidade o número de acidentes diminuiu, mas na BR-101 o número de acidentes graves, principalmente, né? O Costa Negro vai poder explanar um pouquinho mais, realmente aumentou. Nós tivemos muitos acidentes graves nos últimos dias, isso traz um alerta. E você pode mandar sua mensagem, pergunta, sugestão, opinião, através do nosso WhatsApp que aparece na tela. 996224547, 996224547. Está com alguma dúvida, fazer alguma pergunta aos nossos convidados, fique à vontade. Costa Negro, a BR-101, né, que está aqui desde a década de 70, né, com toda a sua, aliás, desde a década de 70, asfaltada, pavimentada, porque ela já existe há bastante tempo, ligando aqui o Brasil de norte a sul, né? Mas, infelizmente, às vezes até o comportamento do motorista, anda meio relapso aqui nas vias laterais, por exemplo, isso tem causado um transtorno e tirado muitas vidas, né? Isso preocupa. Preocupa, Cláudio, sem dúvida. A nossa rodovia se modernizou, ainda precisa modernizar mais, e alguns condutores insistem em ainda ter um comportamento dos anos 70, dos anos 80, como você pensou. Quando o fluxo de veículos era muito menor, o volume de pessoas em circulação na via era muito menor. E hoje, sem dúvida nenhuma, com o crescimento do nosso município e de toda a região, essa cautela, a direção defensiva, os cuidados com os outros condutores precisam ser tomados para que esses números não incomodem a nós como instituição e a todos da sociedade. Esse comportamento que já deveria ser naturalmente, porque o camarada que vai tirar, ele tira a carteira, ele aprende tudo isso nas aulas lá, ou deveria aprender pelo menos, né? Sim, deveria aprender e a lógica do Código de Trânsito, inclusive com essa questão da permissão, é para que ele tenha uma maior cautela nesse primeiro ano para depois seguir dirigindo, evidentemente, continuando com a cautela, mas com mais liberdade. O Maximiliano, Cabo Maximiliano, trabalha no trânsito da Polícia Militar. Max, o número de acidentes dentro dos bairros parece que diminuiu aqui na cidade nos últimos dias, né? Mas, estatisticamente, nos últimos anos, nós temos um número elevado, né? Exatamente, principalmente nas rodovias estaduais, na época de verão, o aumento do fluxo. E dentro, Linhares já chegou a ser uma cidade recorde no Brasil
de acidentes em cruzamento. Exato. Há anos atrás. Houve uma melhora muito grande, é claro que por conta da pandemia também uma redução ligeira da circulação, isso tudo contribui. Mas os acidentes continuam acontecendo, mas principalmente o número de acidentes com vítimas fatais. Esse ano nós tivemos só 6 vítimas fatais. Eu falo só, nós estamos falando aqui na nossa região de 3 cidades, uma vida já é muita coisa, mas foram só 6 em relação aos anteriores, é uma diminuição bastante considerável. Costa Negro, o Max citou aí a questão da pandemia, a gente tem em tese, teria um fluxo menor de veículos, mas assim, a gente viu aí na BR-101 um número de acidentes alto e com acidentes graves, né? Curioso isso. Veja só, os acidentes mais graves têm acontecido nos momentos em que a rodovia está mais vazia, nos momentos que ela está mais tranquila. Aqueles condutores que insistem em exceder o limite de velocidade, dirigir sob a influência de álcool ou de drogas, acabam por colocar a vida em risco, a vida do próprio condutor, a vida de terceiros, e aí esses acidentes graves que eles acabam acontecendo, seja com óbito ou seja com condutores ou outros envolvidos sofrendo lesões aí de natureza grave. E isso nos incomoda porque, enfim, os números absolutos não são tão assustadores, mas os números relacionados a esses acidentes graves nos incomodam bastante. Vamos, nesse comecinho, já mostrar ali, a gente está vendo as imagens de acidentes graves nos últimos dias, só pegando aqui de junho, final de junho para cá, gente, nós tivemos no dia 25, um acidente que matou o motociclista, o Átila Feu dos Santos. Nós vamos falar sobre... lá, nós temos a imagem, Costa Negro, a sua equipe atendeu essa ocorrência, seus colegas, né? Esse caso, o cidadão foi preso e tudo mais, pela pista do meio lá, gente, olha, atingiu a moto em cheio, né? Arrastou a moto por alguns metros ali. O motorista foi autuado, inclusive foi constatado que estava embriagado nesse dia, né? Sim, eu gostaria, Cláudio, de dar uma palavra aí com todos, com o nosso público, sobre esse fato. Esse fato, inclusive, pelo meu conhecimento, é um dos primeiros casos em que o Ministério Público consegue denunciar esse cidadão, que daqui a pouquinho eu explico exatamente o que aconteceu. Ele foi denunciado perante o Tribunal do Júri, ele vai responder por um homicídio doloso desse cidadão que o senhor acabou de citar, o senhor Átila, com relação a esse fato. Mas, em resumo, ele avançou um semáforo, atropelou um casal que seguia cortando a rodovia, né, vindo salvo engano, do Lagoa do Meio para o Três Barras ou vice-versa. Exato. E não prestou socorro, estava sob a influência de álcool. A polícia, felizmente, no momento, estava fazendo um trabalho de motopoliciamento aqui por perto, ali né? por perto, a 1 quilômetro dali, ou seja, a polícia estava presente no local, É uma imagem ou seja, chocante. nas proximidades, e a gente se revolta realmente com isso e precisa se revoltar. Conseguiu alcançar esse condutor ali na região do Canivete. Esse condutor estava com mais 2 ou 3 adolescentes e uma maior dentro do carro. E essa maior, de tão assustada com a conduta desse motorista, ela saltou desse veículo em movimento, nos momentos que antecederam a abordagem da polícia, esse veículo, e, enfim, ele foi alcançado, foi preso em flagrante, né, considerando aí tudo o que aconteceu. O Ministério Público, a Polícia Judiciária, a PRF se reuniram de forma responsável, de forma adulta, conseguiram reunir os elementos suficientes para que ele fosse denunciado perante o Tribunal do Júri e até hoje ele está preso. Foi decretada inédito, a prisão, né? algo inédito, pelo menos eu não tenho tanto aqui, tempo assim de Linhares. É a primeira vez que eu tenho Não me lembro, conhecimento de que um condutor está respondendo por um crime tão grave, não um homicídio culposo, mas sim um homicídio doloso, ainda que com dolo eventual, e ele está recluso, preso preventivamente, até que ocorra o seu julgamento, que será feito, como vocês sabem, pelo Tribunal de Júri e pelos seus próprios pares. Gente, daqui a pouquinho o Costa Negro vai explicar melhor, destrinchar, porque o Código de Trânsito traz essa diferença, né? Essa questão do homicídio. Na verdade, o Código de Trânsito traz o homicídio culposo, né? A questão do doloso vem no direito no Código penal. No Código Penal. Maximiliano, no trânsito dos bairros, né, os cruzamentos de bairros, nós temos um alto índice envolvendo motociclistas, que são as principais vítimas fatais, inclusive, né? Exatamente. Até porque, assim, um número muito grande de entregadores de comida. E andam numa pressa, né, gente? Uma correria. É uma pressão, na verdade, né? Para que chegue logo, para que a comida não chegue fria, enfim, eles têm os motivos. Mas agora aumentou muito, inclusive, o número de delivery. Então, essa pressa deles... E tem uma coisa, o Cláudio,
Cláudio, que acontece no trânsito da nossa cidade especialmente. As pessoas precisam entender que o espaço do trânsito é um espaço para ser dividido. Exato. E não coletivo, disputado. né? Então as pessoas disputam muito espaço e o uso do telefone celular ao dirigir é a maior causa disparada de desatenção durante o percurso urbano, né? Diferentemente da BR, e que o maior número de acidentes acontece com ela vazia, na via urbana, municipal, acontece o maior número de acidentes quando ela está mais cheia. E as pessoas, na correria do dia a dia, atendem o telefone, olham uma mensagem, olham o WhatsApp, e isso tem causado muita desatenção. Uma fração de segundo pode custar uma vida, né? Exatamente. Rapidamente aqui, aproveitar que você está com a palavra, Carlos, já tem perguntas chegando. Gostaria de saber da Polícia Militar quando devemos acionar a PM em algum acidente de trânsito. É a Keila Rossi, aqui do Lagoa do Meio. Exatamente. Olha só, Cláudio, são 2 ocasiões em que o trânsito deve ser acionado para atender o acidente no local. É o acidente onde ocorre vítima, igual, né, da PRF também. Ferido, enfim. Qualquer vítima, sentiu qualquer tipo de dor, de lesão, tem que acionar a viatura do trânsito no local. Certo. Essa ocorrência não vai ser feita depois no posto de trânsito do Conceição. Ela só é feita se a viatura for no local. E a segunda é quando o veículo não se locomove, quando ele não tem condições de rodar. Aí também chama a viatura no local. Fora isso, Pode prosseguir até o DPM de trânsito do Conceição, de 9 às 17, segunda a fazer sexta, ocorrência por em lá. 3 dias úteis e fazer ocorrência por lá. Com relação à BR, a rodovia federal, como é? O procedimento é o mesmo, Costa? É muito semelhante, Cláudio. Para os acidentes sem vítima, que envolvem até 4 veículos, a gente pode conceder ao cidadão o direito de fazer o boletim através do nosso site, prf.gov.br, e lá vai ter um link para fazer uma declaração de acidente de trânsito. Olha que bacana, facilita também. Facilita, né, a vida do cidadão. Essa declaração vai para os nossos sistemas e um policial homologa essa declaração em até 5 dias corridos. Até porque esses pequenos acidentes de pouca monta, enfim, um prejuízo pequeno, é preciso liberar a rodovia o quanto antes também, né? Exatamente. A questão patrimonial envolvida, quem vai pagar pelo conserto do meu carro, se tem seguro, se não tem, isso pode ser resolvido e preferencialmente vai ser resolvido através de uma mediação, de uma conciliação, de um acordo. E se não for o caso, este boletim, que na verdade é uma declaração de acidente de trânsito, servirá para esse cidadão procurar o Poder Judiciário para buscar uma reparação por um dano, né? Bacana. Nós estamos vendo imagens aí, né? Nossa equipe fez durante o dia várias imagens ao longo do trecho urbano da BR-101. Esse trecho tem pelo menos uns 10 quilômetros, né? Da ponte ali, Joaquim Calmon, até a saída, mais ou menos. Mais ou menos isso. A gente pode contar ali da Balança do Canivete, que é no quilômetro 136. Ali já é trecho urbano? A gente já considera trecho urbano dali, da entrada da lagoa até a ponte Joaquim Calmon. Inclusive ali já com velocidade de 60 por hora ali. Todo esse trecho, a velocidade regulamentada é de 60 km horários. E aí, meu amigo, já entrou na cidade, claro que tem que andar com atenção total na rodovia inteira, né? Mas entrou num trecho urbano, tem que redobrar essa atenção, porque sempre tem um risco ali, né? Sim, existem conflitos, Cláudio. Conflitos dos cidadãos que estão cruzando a rodovia, de pedestres, ciclistas e os veículos que estão cruzando a BR no sentido norte-sul, que querem apenas passar por Linhares. Então, essa mediação desse conflito deve ser feita com a maior atenção possível, com um pensamento coletivo de que a sua conduta pode, em algumas situações, lesionar e ferir aí realmente outros participantes do trânsito. Você falou algo muito interessante, inclusive o Max Milian tinha dito isso, é a questão do coletivo, né? A gente respeitar o próximo, que às vezes quer disputar quem está na faixa tal, quem chegou primeiro, né? É uma coisa absurda e acaba levando a essas coisas, esse resultado. Não tem a maior prevenção do trânsito, acho que o Costa também vai nos ajudar nesse sentido. A maior prevenção do trânsito é respeito, educação e senso de coletividade. O que causa acidente de trânsito, na maioria das vezes, é desrespeito à sinalização, que é um desrespeito à coletividade, desrespeito à norma de trânsito, desrespeito ao outro e, na maioria das vezes mesmo, falta de educação com as pessoas que estão ali também. Gentileza é a melhor prevenção para o trânsito. Gera gentileza, né? Maximiliano, aproveitar que você está com a palavra aí, vamos dar uma aula de trânsito aqui rapidamente. Essa questão dos cruzamentos dentro dos bairros. Alguns não são sinalizados, né? O camarada chega, tem o cruzamento, às vezes a gente se acostuma, né? Não, aquela rua ali é preferencial, passam mais carros, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona na prática. Não é bem assim, não. É a tal quem tem o canteiro central, quem está no canteiro central tem a preferência. Mas a regra de trânsito, ela é clara. A preferência, salvo se não houver sinalização de dê a preferência ou placa pare,
a preferência, salvo se não for BR, se não for uma rodovia estadual ou federal, quem está na rodovia, estadual ou federal, tem a preferência, ponto. Quem está na rotatória, tem a preferência, ponto. É a ordem, né? Se há uma placa de pare ou de dê a preferência para o seu veículo, a preferência é do outro. Se não tiver sinalização, não for rotatório, não for nenhuma rodovia, nem federal, nem estadual, a preferência é do veículo que conduz à direita. Então, estou indo aqui, não tem placa, não tem nada no cruzamento. O motorista que vem à minha direita, a preferência é dele. Eu que tenho que parar. Exatamente. Se a colisão, e as pessoas às vezes vão deixar, tem um canteiro central, essa aqui é a via movimentada. Gente, não existe via principal, tá? Para você dar referência, tudo bem, essa aqui é a via principal do bairro. Mas na regra de trânsito, a gente até respeita por um senso comum. A maioria das pessoas chega numa via de maior fluxo, ela diminui a velocidade, ela para, né? E quando chega numa que não tem, por exemplo, bairro Interlagos, campeão absoluto de acidentes aí em cruzamentos. As vias são muito parecidas. E as pessoas às vezes não respeitam não conhecem essa regra. Uma dica, de coração, pare em todo cruzamento. É mais seguro, né? Pare no cruzamento, reduza a velocidade, porque você pode ter muito respeito, mas o outro pode não ter. E aí é a sua vida, é o seu filho, é a sua família, é a sua integridade, é o transtorno. Tem muita coisa em risco, é melhor parar. Gente, continue mandando sua mensagem pelo 996224547, né? Aproveitando a presença dos nossos convidados. Daqui a pouco vamos ter a participação do diretor de trânsito da Prefeitura de Linhares, falando um pouquinho sobre os números, o trabalho dos agentes de trânsito. É um trabalho conjunto, né, Costa Negro? A rodovia que divide a cidade, a Polícia Militar que faz o trabalho dela e o setor de trânsito da Prefeitura, né? Sem dúvida. Esses atores, como você bem citou, eles atuam com sinergia, discutem melhorias. Por exemplo, aqui no perímetro urbano da BR-101, há um fórum permanente de discussão da concessionária Eco 101, da Prefeitura Municipal de Linhares e da PRF para discutir um dos fatores que causam os acidentes, que são melhorias viárias. Esse cruzamento, a geometria dele está adequada? Eu poderia substituir essa ilha ou esse canteiro por um cruzamento semaforizado. Enfim, essas discussões já aconteceram e algo de muito importante para a nossa sociedade pode acontecer tão logo a Agência Nacional de Transportes Terrestres aprove aquilo que a gente já discutiu nesse fórum e está em vias de ser implementado. Aguardando a decisão, né? Gente, a gente vai retomar agora, aproveitar aqui a presença do Costa Negro, essa questão do acidente que eu citei aqui do dia 25 de junho. Aliás, eu quero aqui deixar minha solidariedade à família do Átila, a esposa dele, na semana passada, a gente mostrou aqui, graças a Deus, deixou o hospital, né? Ela sofreu vários ferimentos, está bem, graças a Deus, mas infelizmente perdeu o marido, né? Que deixou também 2 filhas num ato irresponsável. Claro que a justiça, né? Toda a investigação, depois de concluída, vai ser resolvida aí a questão do cidadão que está preso, mas enfim, é aquele descuido, né? Ou aquele desrespeito ao semelhante que acaba levando a um desfecho trágico como esse, né? Costa Negro, a gente vê, eu queria que a nossa equipe colocasse a imagem de volta aí, porque tem um princípio chamado, que se fala muito no direito, que é a questão do princípio da confiança, né? O motociclista saiu ali confiando que, como o sinal estava aberto para ele, estava tudo certo, né? Sim, aquela norma, ainda que subliminar, que existe um semáforo, que ele emite uma luz vermelha, que os outros condutores vão parar, ele segue confiante, como você bem disse, de que ele pode cruzar a rodovia federal. E aí um condutor que não leva em consideração a vida do outro, não se vale das regras básicas de cidadania, de respeito com o próximo, de direção defensiva, faz o que fez. Essa questão o Ministério Público, a denúncia, né, de homicídio doloso, né, é uma situação, como eu disse, peculiar, diferente e novo aqui para nós, mas o que na prática isso significa, até para explicar para a população de casa aí? Na prática significa que esse condutor será julgado se essa decisão, ainda que pode ser modificada do Poder Judiciário, de levá-lo ao tribunal do júri, né? Isso significa que, no final das contas, se isso permanecer da mesma situação, esse condutor será julgado por 7 jurados, né, num júri, como acontece por um homicídio com arma de fogo, ou com pauladas. Como se tivesse matado alguém a tiro. Exatamente. O veículo automotor, em algumas circunstâncias, pode sim ser mais letal que uma arma de fogo. Agora, que fique claro, Cláudio e os telespectadores, não é sempre que um homicídio na direção de um veículo automotor vai ter esses contornos e vai ensejar
a responsabilização na forma do Código Penal, levando um cidadão a júri. Quase sempre não é assim. Quase sempre não é assim, exatamente, muito bem colocado. Agora, determinadas circunstâncias, e nesse caso específico, a direção sob a influência de álcool, a omissão de socorro, a forma como ele conduziu o veículo e foi perseguido, isso tudo foi levado em consideração, as filmagens, são vários crimes as ali. Testemunhas, sim, eu tenho homicídio com relação a esse cidadão, o Átila, né? A lesão corporal da esposa e a uma outra lesão corporal daquela passageira que se jogou do veículo quando a polícia estava próxima a alcançá-lo. Né? Omissão de socorro e por aí vai, né? Maximiliano, aquela questão do respeito ao próximo, né? Do se preocupar com a vida do semelhante, né? Isso realmente está em falta nos nossos dias. Tem estado muito em falta, e especialmente na questão do trânsito. E aí, o papel da polícia é fazer o que a gente está fazendo, é educar nesse momento. A gente sim abriu espaço para a gente estar educando, para estar levando informação. A gente faz a fiscalização do trânsito, isso é fundamental. O trabalho de fiscalização do trânsito é uma coisa até, Cláudio, que às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? O cidadão não entende muito bem quando é feita a fiscalização. Às vezes é aplicado um auto de infração de trânsito por ele estar irregular. E aquela infração de trânsito, o Código de Trânsito determinou como infração uma punição prevista, porque ele pode gerar transtorno para as pessoas. O mau estado de conservação do veículo, a ausência do cinto, falar o telefone celular. E é trabalho também da polícia fazer essa fiscalização para promover segurança no trânsito. É uma forma de educar, uma forma dura, mas que precisa ser feita. Agora a gente está até nos adaptamos, a PRF já usa mais tempo, né, o talonário eletrônico, para agilizar o processo, para otimizar o nosso trabalho. São algumas das medidas, fiscalização e educação é o nosso papel. Isso é muito importante. Tem aqui a Conceição. Obrigado, Conceição, pela audiência. Está mandando um recado aqui dizendo o seguinte: boa noite. Olha, independente da preferência, eu sempre paro nos cruzamentos, principalmente aqui no Interlagos, né? Que muitos não respeitam. Boa condutora, né? Na dúvida... Parabéns, Conceição. Gente, vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo bloco desse bate-papo muito interessante, importante, trazendo informações sobre o nosso trânsito e os cuidados que você deve ter. Tá aí mais uma vez as imagens da BR-101, a retenção ali no semáforo, né? Esse cruzamento, esse trevo de acesso ao bairro Palmital, São José, em direção sentido norte aí. Só lembrar, a Polícia Rodoviária tem intensificado muito a fiscalização aqui nesse perímetro urbano, né, Costa Negro? Sim, essa é uma demanda da gestão local, da gestão nacional, de reduzir a gravidade desses acidentes. E a novidade para esse ano de 2020 é o motopoliciamento. Justamente, bacana, diferente, né? Justamente para coibir, muitas vezes, aquelas infrações que são cometidas por outras motocicletas e, às vezes, para preservar as vidas dos demais condutores. Ainda que nossas viaturas consigam alcançar essas motocicletas, eu posso colocar aí a vida de muita gente em risco numa perseguição, num acompanhamento desse. E aí as motocicletas otimizam isso, elas podem, se for o caso, subir um canteiro ou transitar momentaneamente na contramão para alcançar essas pessoas, como foi o caso desse cidadão que matou o Átila. Traz mais agilidade, né? Aliás, lembrando, gente, motociclista, você que, por exemplo, for flagrado com um conselho a você, motorista e motociclista, naturalmente, a gente já viu várias perseguições aí, e descobriu-se lá na frente que o cara estava com o documento da moto atrasada. É uma coisa tão banal, né? Evita o deslocamento da viatura, todo o transtorno, o risco de acidente. Para a moto, se tiver que ser multado, vai ser multado, não tem jeito, né? Mas é muito melhor do que colocar a vida em risco e a vida de outras pessoas também, né? Depois paga-se a multa, organiza a documentação para evitar um transtorno maior. Bate-papo das 6 retorna daqui a pouquinho. Até já. E a gente estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, nesse segundo bloco, hoje falando sobre segurança no trânsito, a nossa BR-101, as nossas vias locais, obedecer o limite de velocidade dentro do bairro, né? A gente vê muitas pessoas com pressa dentro do próprio bairro ali, uma correria louca, e o risco de acidente é grande. Nós convidamos também para participar, não pôde estar conosco, mas mandou um vídeo e participa conosco nesta noite, o diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Linhares tem feito um belo trabalho aí junto com a equipe. Quero mandar um abraço aos agentes de trânsito da Prefeitura. É o Douglas Falcão, Douglas Simplício, né? E participa conosco nesta noite. Douglas, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, os participantes aí do Bate-Papo das 6. Boa noite, os telespectadores da TV Sim.
Recebemos, né, esse número do Observatório Estadual de Segurança Pública, informando que Linhares estava aí nesse primeiro semestre de 2020, liderando o ranking estadual, a cidade de todo o estado do Espírito Santo que mais reduziu o número de mortes aí, por acidente de trânsito, né? Esse número nos mostrou que estamos no caminho certo, que as políticas públicas voltadas para o trânsito estão dando certo, né? Nós reduzimos aí, saímos de 21 mortes no ano passado para 12 mortes esse ano, então é um número considerável, né? Redução de 43%, como falei. E, como falei, as políticas públicas voltadas para o trânsito têm caminhado junto, né? Ações integradas entre a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Prefeitura, têm realizado ações que têm nos feito alcançar esse número, né? Que é um número que nos deixa feliz? Não, né? É um número que nos mostra que estamos no caminho certo. Felizes nós vamos ficar, acredito que essa é a mesma opinião comum aí a PRF, a Polícia Militar. Ficaremos felizes quando alcançar um número de 0, né? Uma morte no trânsito já é o suficiente para não nos deixar felizes. Todo mundo que lida com o trânsito tem esse objetivo, né? Sabemos que é um objetivo difícil, mas é o que temos que buscar sempre. Dados, né, do nosso diretor municipal de trânsito, Douglas Simplício. Obrigado, Douglas, pela participação. Maximiliano, é aquilo que a gente falava, né? A gente teve essa redução, aqui principalmente no perímetro urbano aqui de Linhares, nos bairros. A que se deve, você acredita, que levou essa queda nesse número de mortes? Ô Cláudio, como eu estava falando, há uma redução no número de circulação, né? A circulação diminuiu um pouco, mas tem sido feito um trabalho muito forte de fiscalização aqui no município. A prefeitura, inclusive, está sempre à disposição, a Polícia Militar, a gente tem feito muitas blitz junto, que é, como eu falei no bloco anterior, as pessoas se incomodam um pouco com esse tipo de ação, mas elas são necessárias, porque é elas que identificam condutores não habilitados, elas que inibem a ação delituosa de pessoas que fazem as coisas sem responsabilidade. Então a fiscalização ela é importante, ela é muito importante. E também a sazonalidade, né? O nosso município, os nossos números de mortes maiores eram no verão, é muito forte. Esse ano a Polícia Militar, o batalhão, ele mudou um pouco a estratégia nas abordagens, já começando lá no Pontal, na saída do Pontal no domingo à noite, no sábado à noite, no luau, que acontece na quarta-feira. Então ela inibiu muito o trânsito de pessoas embriagadas, o trânsito de pessoas fazendo imprudência, porque tinha lá na saída e tinha aqui. Então esse processo deu muito certo. A Polícia Militar identificou que a estratégia anterior poderia ser melhorada, foi melhorada e nós não tivemos... Eu estou falando de cabeça, mas durante todo o verão nós tivemos um acidente com vítima fatal. Durante todo o período de verão, nesse trecho do Pontal. Né? Então isso também, consideravelmente, fez muita diferença. Pois é, nós estamos trazendo duas situações aqui na mesma cidade, né? Os números caíram, o número de mortes caiu em relação ao perímetro urbano aqui dentro dos bairros e nas rodovias estaduais aqui da nossa região, mas infelizmente na BR-101 o número de mortes, né, não é o número de acidentes de modo geral, né, Costa Negra? O número de mortes, pelo menos nesses últimos dias, durante a pandemia, aumentou bastante. Tem uma telespectadora perguntando aqui, se devido à demanda de serviço de atendimento no 190, acho que é a Polícia Militar aqui no caso, podemos ligar para o 191 CIODES em Vitória para algum acidente? Acho que não, né? Pode. Se não conseguir falar o 190, pode com certeza ligar para o 191, que essa ocorrência também vai ser passada para o local correto. Se for uma ocorrência para o nosso caso, vai ser passado para a gente e até, né, também para o integrado, né, se for o caso. Pois é, o 191 é o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal e ele está concentrado no CIODES e a ocorrência vai ser despachado para a agência, seja Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, de acordo com o narrado pelo cidadão que precisa de apoio. Se foi numa estadual, se foi numa federal. Sim, e essa integração tem toda a razão de ser, porque o cidadão muitas vezes não sabe, no momento de emergência, para quem ligar, como ligar. E então, é por isso que é um bom número para isso, né? É um bom número. Inclusive, já fica a dica, o 191 serve também para que o cidadão nos comunique, um determinado veículo está dirigindo de forma irresponsável, assim ou assado, dentro daquilo que é possível, a polícia vai buscar uma abordagem, vai buscar
reprimir eventuais condutas aí contrárias à lei de trânsito. Tá joia. Nós demandamos também a Eco 101, gente, com relação aos radares. A gente tinha vários radares aqui no perímetro urbano e sabemos que os radares eles inibem bastante o abuso. E Costa Negro, vou falar aqui que eu, como condutor, como cidadão, eu vejo coisas absurdas. Às vezes, principalmente motociclista, nada contra motociclista, tá, gente? Mas a gente vê muita irresponsabilidade. O sinal tá fechado, tá vermelho, o camarada passa como se tivesse verde, né? Tem alguma previsão? Você tem alguma informação relacionada a isso? Questão de radares, por exemplo? Veja, desde que a concessionária Eco 101 assumiu a BR-101 aqui no Espírito Santo, ela tem um cronograma de instalação de equipamentos, de radares, e ela instalou aqui na nossa região aproximadamente aí 25 radares, e num primeiro momento os radares que eram operados pelo DENIT ainda funcionavam aqui na nossa cidade. Num segundo momento, esse contrato venceu, o DENIT passou essa atribuição para a concessionária Eco 101 e há uma previsão para que nos próximos meses novas faixas de radares sejam instaladas, em especial nos locais onde o DENIT já operava esses radares e aqui no perímetro urbano do município de Linhares. Isso vai estar contemplado aqui nas proximidades da TV Sim. Ali no quilômetro 147, no quilômetro 148, teremos novos radares ali. Já há estudo técnico nesse sentido. Então, existem tratativas apenas burocráticas para que isso volte a nos dar segurança, porque muitas vezes o Estado não consegue ficar 24 horas à disposição da sociedade para fiscalizar a velocidade. E aí, esses equipamentos eletrônicos, isso precisa ficar muito claro para a sociedade. Eles são necessários não para o bom cidadão, mas para aquele cidadão que realmente não liga para os demais, não tem um pensamento com cidadania e esse cidadão acaba excedendo os limites de velocidade e precisa ser reprimido. Não, sem dúvida. Telespectador, lembrando aqui, Maximiliano, é um absurdo no trânsito os motoristas, por exemplo, não usarem seta, uma coisa tão, né, indicar para que direção está indo, causando acidentes. Estou fazendo uma observação aqui, né? Pequenos detalhes. E são coisas assim que geralmente na direção é automática, né? A gente faz de forma automática. E é importante, essa semana mesmo eu, de plantão, atendi uma ocorrência que quase feriu gravemente a motorista, graças a Deus ela não se feriu, mas por uma seta dada errada. O motorista deu seta para um lado. E foi para outro. E foi para o outro. E aí ela passou, né? A seta é um instrumento importante, inclusive para fazer uma ultrapassagem pela direita, né? Quando você dá seta para a esquerda e para no meio da pista, é a única possibilidade que a gente tem de ultrapassar pela direita, mas precisa dar seta para indicar. Exatamente. Então, assim, ela é fundamental para muitas coisas, não está ali de enfeite, não. Pois é, tem que saber usar também, né? Se não quiser usar a seta, usa o braço, que também é permitido, né? Pelo Código de Trânsito. Exatamente, se tiver algum tipo de problema, pode usar. Gente, obrigado aí pelas observações, né? Os nossos telespectadores que estão acompanhando, pode mandar aí sua sugestão, pergunta, né? Participe conosco, 99622-4547, é o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem, interagir conosco nesse bate-papo das 6 de hoje. Nós entramos em contato com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não obtivemos retorno, infelizmente. A Eco 101 nos enviou uma nota sobre a questão dos radares e também um projeto, gente, muito importante. Eu gostaria que Costa Negro até nos ajudasse a destrinchar esse assunto, que é a duplicação da BR-101 aqui na nossa região, no estado como um todo, né? E a Eco 101 disse que está aguardando essa licença ambiental por parte do IBAMA e parece que tem novidades aí também. O deputado federal Evair de Mello mandou para a gente um vídeo no qual disse que acabou de sair de uma reunião com a diretoria do IBAMA. Parece que esse licenciamento deve sair. E aí o Costa Negro queria que ele comentasse as vantagens, né? O que isso pode ajudar em relação à melhoria do trânsito na BR-101 nos próximos anos. Vamos ouvir o deputado. Pessoal, boa tarde. Sou o deputado federal Evair de Mello, dia 6 de julho, tarde de quinta-feira. Estamos aqui em Brasília trabalhando muito, mesmo nessa pandemia, para que as coisas possam acontecer no Espírito Santo. A prioridade é a saúde, mas não podemos abrir mão das nossas agendas de infraestrutura e das nossas agendas de agricultura. Uma coisa se soma com a outra. Se sabe do impasse que está na duplicação da BR-101 no trecho norte, e agora, mesmo com a pandemia, os trabalhos continuaram, e agora eu terminei nesse instante uma reunião com a diretoria do IBAMA. E eles marcaram a data de 15 de agosto, menos de um mês, praticamente um mês, para que eles possam nos entregar o parecer de análise de requerimento da licença prévia. Esse é o documento
que, se favorável de imediato, em menos de uma semana, a licença ambiental já está em mãos. Se tiver alguma observação, é um processo burocrático, leva uns dias mais, mas seria no máximo início de setembro essa licença possa estar em nossas mãos para que possamos, enfim, darmos início às obras de duplicação da BR-101 no trecho norte. Mestre Álvaro está andando muito bem, o trecho central de Viana e Cariacica praticamente todo já pronto, as obras Viana-Guarapari estão andando, agora Guarapari e Anchieta, mas temos essa carência que é o trecho norte. E agora, com essa posição do IBAMA de marcando para 15 de agosto esse parecer, eu tenho certeza que será um documento, será um marco importante e, enfim, nós possamos superar a burocracia e começarmos a obra de duplicação do trecho norte. Grande abraço! Obrigado aí, o deputado Evair de Mello. Uma notícia bem aguardada, né, Costa Negra? Sim, no primeiro momento a concessionária tentou, junto aos órgãos ambientais, em especial o IBAMA, conseguir a licença ambiental para todo o trecho norte, né, do cruzamento, do trocamento com a BR-259 até a divisa com a Bahia. É o trevo ali de João Neiva, né? Isso, exatamente. E essa autorização no todo esbarra na reserva biológica de Soretama. E aí não há ainda um consenso sobre como conciliar a proteção ao meio ambiente e uma melhoria viária. E aí agora, nesse segundo momento, depois de discussões aí na seara da política, nessas esferas de governo, se pretendeu fazer agora esse licenciamento de forma fatiada. E aí vamos discutir a reserva de Soretama num segundo momento. Vamos duplicar, ou sensato, né? vamos avaliar outros trechos que não têm essa característica de unidade de conservação e, a partir daí, já trazer para o cidadão uma melhoria. E aí, nós, cidadãos aqui do Norte, temos esse problema ainda. Os moradores e os usuários da BR-101 Sul já contam com um trecho que já está sendo duplicado há algum tempo. E aí, essa notícia é absolutamente boa. Não é só isso que vai fazer que a nossa estatística mude. Evidentemente, as reduções nos índices de acidentes, elas são relacionadas às condutas dos motoristas, estão relacionadas muitas vezes à educação para o trânsito, estão relacionadas à fiscalização e também a melhorias viárias. A gente não pode colocar na conta de tudo que está acontecendo, somente a melhoria viária. A melhoria viária vai ser muito importante, a existência de uma barreira física entre os veículos que cruzam em sentidos opostos, ela é de suma importância para diminuir a letalidade de determinados acidentes, em especial em trechos de reta, em trechos em que os veículos podem empreender uma velocidade maior. E aí, isso já não é mais a lógica de um perímetro urbano, de uma aglomeração, como a gente já conversou aqui, onde há esse conflito entre aquele cidadão que está indo e vindo pela rodovia e aquele cidadão local que está apenas passando ali para seguir de um bairro para o outro. E aí, as melhorias serão muito bem-vindas, mas isso não significa que os números vão automaticamente ficarem assim, adequados. Bacana. Maximiliano, a gente, como a BR corta a cidade, o cidadão, ora está numa rodovia federal, ora está dentro do bairro. E às vezes não se dá conta, né, de que, olha, já deixei um trecho, né, de rodovia federal, que a velocidade às vezes é um pouco maior e estou numa via local e acaba excedendo até na velocidade dentro de uma... Exatamente. Acaba excedendo a velocidade e também... Como a BR é mais reta, né, ela tem menos cruzamentos e você dirige mais à vontade, porque você sabe que ninguém vai ultrapassar. Você respeita o semáforo e você sabe que todo mundo chega na BR e para. É a confiança que a gente falou no bloco anterior. Você sabe disso. No bairro não funciona assim. No bairro você já cai na regra de preferência, as pessoas estão mais desatentas no bairro dirigindo, e aí o nosso cuidado deve redobrar. Então, realmente, Cláudio, bem observado, essa mudança de trecho, de estilo de direção, de estilo de condução, ela é importante para que exista a maior prudência, para que vire a chavinha. Agora eu estou no bairro, maior pessoas cuidado. Pessoas a pé, bicicletas, criança e por aí vai. Pois é. Voltando aqui em relação à BR-101, a Eco 101 respondeu que, além disso, recentemente a concessionária realizou o fechamento de alguns acessos, né, inclusive até a pedido da PRF, né, Costa Negra? A gente tem um acesso ali ao aeroporto, que era aberto, e aquilo causava uma confusão danada. Alguns acessos foram fechados, isso traz ameniza um pouco essa situação, né? Pois é, a gente
a nossa região está se desenvolvendo e muitas vezes o cidadão local quer pensar o trânsito como pensava há 20, 30 anos atrás. Não é possível mais uma cidade que quer ser grande ter um retorno a cada 100 metros numa rodovia. Isso não é possível. Esse conflito gera inúmeros problemas. E aí, esse condutor que poderia fazer aquela conversão ali nas proximidades ali do aeroporto municipal de Linhares, vai fazer essa conversão aproximadamente 1 quilômetro depois. Um pouquinho depois. Um pouco depois, num cruzamento que é semaforizado, Seguro, que estatísticas indicam que aquele local que já era um problema, hoje não é mais um problema por conta de uma mudança nesse sentido. O cidadão, assim, olhando individualmente, não para o coletivo, ele vai ter mais trabalho em ter que ir até o próximo, andar mais 1 quilômetro e pouco para fazer uma conversão, sim. Mas esse trânsito vai ser mais seguro e isso já acontece em outras cidades grandes. Isso precisa ser observado. Linhares e a região não podem mais pensar pequeno, precisam pensar como cidade grande, com o comportamento de cidade grande. Sem dúvida. É isso aí, gente. É o comportamento que tem que mudar, né? É uma rodovia federal, não pode querer cortar caminho, porque corre o risco de sofrer um grave acidente. Nós temos as passarelas, por exemplo, aqui na cidade, poucas pessoas usam, né? 2 aqui no perímetro urbano, muita gente acaba cruzando fora da faixa e o risco de acidente é constante. Olha, nós vamos voltar daqui a pouquinho, lembrar inclusive uma campanha que vai ter início na próxima semana, Semana do Motorista, e nós vamos trazer essa informação já já. O Bate-Papo das 6 retorna daqui a pouquinho. E a gente de volta com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje. Bate-papo bacana aqui sobre trânsito, segurança na nossa região, uma cidade que cresce a passos largos. As estatísticas mostram, né, não no momento, mas até bem pouco tempo, Linhares recebia aí pelo menos 5 mil novos moradores por ano. A gente vê novamente a BR-101 aí, ou seja, é uma população que cresce e é uma rodovia federal, né, que passa veículos de todo o Brasil por aqui. E é preciso mudar a postura, né? Os projetos precisam sair do papel para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. Agradecer o pessoal de casa, que muito recado chegando pelo WhatsApp. Vou falar aqui numa tacada só, o recado de todo mundo aqui. Sou morador do bairro Interlagos, acho que aqui muitas ruas, Maximiliano, muitas ruas, avenidas ciclistas não tem vez, o ciclista está, enfim, relegado, coitado. Principalmente na Vasco Fernandes Coutinho, a do canteiro lá, que o pessoal acha que é preferencial. Onde há um fluxo muito grande de carros, não há ciclovia. Acho que isso merece atenção, já que é um bairro muito grande. A Hélida está falando. É bem observado, né? Bem ponderado. A ciclovia ajuda muito para a segurança do ciclista, para a segurança do pedestre. E é uma demanda que, com certeza, o Poder Público Municipal pode observar. Bacana. Nosso amigo aqui não se identificou. Notícia maravilhosa, essa questão da duplicação da rodovia Mário Covas. Para quem não sabe, a BR-101 tem esse nome, né? Rodovia Mário Covas. Outro cidadão dizendo aqui, notícia muito boa também. Deixa eu ver aqui rapidamente. Boa noite, independente da preferência, eu paro no cruzamento. Ela disse também que os motociclistas deveriam respeitar mais o trânsito. Olha o pessoal aí das 2 rodas aí, motociclista. Eles ultrapassam de qualquer maneira, pela direita, pela esquerda, não respeita ninguém. Tá brava a Conceição aí. É revoltada. Gente, é isso aí. Bacana esse bate-papo de hoje aqui. Agradecendo a você de casa. Tem um ciclista também que gravou com a nossa reportagem falando um pouquinho sobre como é que ele se sente aqui nesses cruzamentos da BR-101, a circulação dele, como é que ele observa o nosso trânsito. Então, o trânsito aqui, nesse horário de pico, ele é bem intenso. Então, o perigo maior são nos cruzamentos, nos trevos, as entradas aqui dos bairros aqui do São José aqui próximo aqui da Lagoa do Meio, aqui é onde está o perigo maior. Eu acho que talvez uma sinalização mais adequada, iluminação, possa melhorar isso aí tanto para o ciclista, para o pedestre e para os motoristas também. Uma série de intervenções que ajudariam, né? Iluminação, uma faixazinha exclusiva, né? Sim, sem dúvida. Isso é o que foi discutido entre a concessionária, a prefeitura e a PRF. A gente aguarda a autorização da agência para implementar essas mudanças e elas passam sim por melhoria na geometria de determinados cruzamentos. A prefeitura prometeu
prolongar as ciclovias, melhorar a iluminação em alguns pontos, junto com a concessionária, e nós aguardamos ansiosamente que isso aconteça, para a gente apresentar uma rodovia com mais qualidade, aí, seja para o munícipe, seja para aquela pessoa que está indo e voltando. Para finalizar, eu gostaria apenas, assim, Cláudio, tomando rapidamente seu tempo, deixar claro que a mudança nesses números também passa pela mudança de conduta dos condutores, dos motoristas. Então, isso precisa ficar evidente. O que eu posso fazer, o que eu condutor, eu motorista, posso fazer para viver num trânsito melhor? Vamos pensar nisso antes de sair de casa. O veículo automotor, qualquer que seja ele, motocicleta, caminhão, automóvel, ele é potencialmente perigoso. Tenhamos responsabilidade. Esse é o recado da Polícia Rodoviária Federal. Para os que não têm, a fiscalização vai acontecer, ela é desagradável, mas ela busca o bem comum e a coletividade. É necessária, né? É isso aí. Quero te agradecer aqui pela presença. Maximiliano, bacana a participação de vocês aqui nesse programa, instruindo o nosso condutor. Tem um amigo aqui falando que é das estatísticas de novos moradores, né? Está chegando à cidade, agradecendo e parabenizando pelo programa. Ótimo tema. Agradecer sua presença aqui e essa harmonia que é necessária, né? A gente está à disposição, a Polícia Militar está à disposição do cidadão. Nosso objetivo, Cláudio, é proteger vidas. Da PRF também, nosso objetivo é proteger vidas. E a gente está com todos os instrumentos que nós temos à disposição para proteger a vida do cidadão, que esse é o nosso juramento, e a gente pede também a mesma coisa. O diretor pediu, pedimos a mesma coisa. Aquele ditado antigo, né, Cláudio? Prudência e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então, seja prudente, seja consciente, seja respeitoso, seja gentil. O seu dia também vai valer muito mais a pena. O seu dia vai ser melhor. Né? Ajude as pessoas, espalhe o bem, seja consciente, porque o seu dia vai ser melhor e você vai evitar problemas para a sua vida. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte, mas pode botar o que quiser. Sem educação, sem gentileza, nada vai funcionar, né, não? Nada vai funcionar. Nós precisamos respeitar o direito dos outros. Bacana, gente, esse bate-papo. Tem aqui no finalzinho já uma outra telespectadora, ou telespectador, não estou vendo direito aqui, dizendo que, Costa Negro, seria bom colocar um cruzamento também perto do posto 3 pontos. Enfim, né? São as mais diversas sugestões, né? Mas enfim, são muitos cruzamentos que nós temos, né? Pois é, e aí a briga da PRF não é para colocar, é para tirar. E a PRF não faz isso porque não gosta do motorista, do condutor. Não é isso, né? Não. É a segurança mesmo, né? Uma das nossas missões é assegurar o livre trânsito na rodovia e muitas vezes esses cruzamentos atrapalham esse livre trânsito. Nesse caso, quanto mais cruzamento, pior, né? Das BRs. Exatamente. Gente, eu agradecer a você pela audiência, viu? Parabéns a todos pelo trabalho, os policiais, a imprensa. Valeu, meu amigo. Telespectador, agradeço a você de casa que participou conosco ativamente desse programa de hoje, ajudou a gente a fazer esse programa e agradeço mais uma vez aos nossos convidados, ao Maximiliano, cabo da Polícia Militar de Trânsito, ao Eduardo Costa Negro, que é o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. E aí, se precisa chegar mais cedo no trabalho, sai mais cedo de casa, sem correria, sem atropelo, para evitar se envolver em um acidente. Gente, bom final de semana a todos. Agradeço a você que também acompanha a Rádio Sim. Tem reprise desse programa no domingo à tarde, né, a partir das 3 da tarde. E, claro, amanhã deste sábado também você acompanha a reprise do Bate-Papo das 6. Bom final de semana. TV Sim, seu canal local. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.